Boa noite. Boa Sejam todos noite. bem-vindos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um evento da ABA Ceará, onde nós temos hoje a honra de ter aqui diversos expoentes do direito condominial, que fazem parte, né, da nossa Comissão de Direito Condominial da ABA, da Associação Brasileira dos Advogados do Estado do Ceará, que hoje traz um tema importantíssimo para a advocacia, que é os aspectos da lei do stalking no âmbito condominial. Passo aqui a palavra agora, sem mais delongas, fazendo esse introito aqui em nome do presidente André Aguiar, passo a palavra sem mais delongas para o nosso colega Saulo Venâncio, que fará a apresentação dos debatedores de hoje. Um grande abraço a todos. Um abraço. Um abraço, Paulo. Muito obrigado aí pela sua presença. Gostaria de agradecer aqui, em nome da presidência da Comissão de Direito Condominial da ABA Ceará, né, todos os participantes, todos os debatedores. Hoje a gente tem um tema bastante importante para ser discutido aqui dentro da nossa comissão. E desde já, eu convido a todos que queiram participar da comissão que procurem nosso departamento, a ABA Ceará. Nós estamos de braços abertos para poder recebê-los e fazer uma força-tarefa com o intuito de engrandecer cada vez mais a área do direito condominial. Hoje, vamos debater um tema importante, a lei do stalking. O artigo 147-A do Código Penal foi uma novidade legislativa que entrou em vigor no dia 1º de abril desse ano. E, para debater o tema, 3 advogados e advogadas super interessados, expoentes dentro desse segmento. Eu tenho a honra de apresentar minha amiga, doutora Nicole Bittencourt, vice-presidente da Comissão de Direito Condominial. Seja muito bem-vinda, doutora Nicole. Ao lado dela, nossa secretária-geral, pessoa de extrema grandeza, tem muito tempo de experiência aqui, pioneira, né, eu diria, dentro desse segmento condominial, doutora Flávia Pis, seja muito bem-vinda. Obrigada. E do lado do direito criminal, meu amigo, doutor João Carlos Tomini, né, professor, pós-graduado em penal e processo penal. É uma honra tê-lo aqui, meu amigo. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite, doutor. Bom, falar dessa lei, pessoal, pode se tornar algo super importante dentro do direito condominial, dentro do âmbito condominial, dentro da sociedade como um todo. A sua aplicação, ela não só gira dentro das relações privadas, mas também foi motivo também de uma repercussão nacional. Em 2016, né, uma atriz modelo de figura pública foi perseguida por um seguidor nas redes sociais e culminou até em um disparo de uma arma de fogo contra ela. Após esse fato, a sociedade começou a voltar os olhos para uma realidade que estava sendo desenvolvida por meio das redes sociais, a perseguição. E eu começo aqui essa introdução perguntando para o nosso advogado criminalista, doutor João, quais são as características que permeiam esse fato delituoso, doutor? Dá uma geral assim para o nosso ouvinte, aquela pessoa, nosso advogada que está nos acompanhando aqui através do canal do YouTube da ABA Ceará. Boa noite, doutor Saulo. Quero inicialmente lhe agradecer imensamente pelo convite feito. Fiquei muito feliz pelo convite, porque acredito que todo advogado criminalista, quando tem uma oportunidade de mostrar um pouco do seu trabalho e debater a respeito de alguma legislação que você tem um contato diário e ainda é convidado por essa associação, a ABA, né? Então, foi um motivo de extrema felicidade, né? Quero lhe agradecer mais uma vez pelo convite, estou muito satisfeito de estar aqui, lhe desejo boa noite à doutora Flávia, boa noite à doutora Nicole, né? Boa noite ao doutor Paulo, não sei se ele ainda está aí, mas
Vamos lá, né? Vamos falar como o doutor mesmo já iniciou. Essa lei é a Lei 14.132, de 31 de março de 2021. Uma lei extremamente recente, né? No Código Penal, ele está aqui descrito como perseguição, mas ficou mais conhecida como stalking, né? E realmente, como o doutor falou, aqui no Brasil teve um caso que foi noticiado durante vários dias por conta daquela questão do modelo, que é a apresentadora, né? Acho que a gente pode até falar o nome dela, né? Ana Hickman. E por conta de um fã que também teria um viés também de cunho aí sexual, que é aquele o fã, mas não é o fã bom, né? Aquele perigoso, né? Que perde um pouco da noção dos limites, então passou a persegui-la, né? Então, esse foi o caso, acredito, de maior relevância que a gente pode trazer aqui para dentro dessa legislação. Mas tivemos vários outros casos, né, aqui no Brasil, mas acredito que esse seja o de maior, que tenha tido maior destaque. No entanto, essa legislação aqui no Brasil, apesar dela ser uma legislação nova, que precisava realmente que fosse introduzida no nosso Código Penal, mas nós temos mais, ela vem assim de um tempo bem mais antigo, aqui mais fora do Brasil, né? Quando começou-se a observar, os legisladores começaram a observar a necessidade de uma legislação que tratasse desse tipo de, vamos dizer assim, desse tipo de criminoso, né? Que seria o perseguidor. Começou mais na década de 80, quando a gente faz uma pesquisa, nós encontramos várias situações relacionadas justamente à celebridade, da mesma forma que aconteceu aqui no Brasil, mas algumas notícias nós temos que começou ainda no Canadá, na década de 80 também. Outras fontes já dizem que realmente um marco para essa discussão, e depois se transformou em legislação, foi nos Estados Unidos, né, em 1980, quando uma celebridade americana foi morta pelo seu perseguidor, né? Então, lá, eles já começaram a discutir isso bem antes. Então, depois, o Brasil aqui já começou um pouco atrasado, né? Apesar de ter um artigo que tratava do assunto, que é o da Lei de Contravenções Penais, daqui a pouco a gente vai chegar lá, o artigo 65, né? Mas é uma legislação que precisava. Veio até com atraso, né? Tinham diversos projetos de lei, né, apresentados aí pelos parlamentares aqui do Brasil, né, e um foi com alguns recortes, resolveram tirar algumas coisas, mudaram, saiu um pouco diferente aí da questão do projeto de lei, fizeram alteração em relação à pena, né, pena mínima, pena máxima, também tinha alguns projetos que eram para pena de detenção, acabou que a lei saiu com pena de reclusão, né, pena de 6 meses a 2 anos, né. Então, essa legislação ela vem aí para tratar daquelas relações, tanto pode ser uma relação no âmbito aí condominial, que é o ponto principal aqui dessa reunião de hoje, dessa discussão de hoje, mas ela também pode acontecer no âmbito da violência doméstica e fora do âmbito da violência doméstica, né? Relacionado a essa questão do âmbito na questão das celebridades que sofrem mais essa perseguição, doutor. E algumas informações que nós temos, basta fazer uma pesquisa simples, nós vemos que um dos motivos para essa legislação também entrar em vigor, junto aí à questão das celebridades que são perseguidas, foi um ponto muito forte a questão da violência doméstica, porque hoje tem a legislação, a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, que trata dessas situações, mas existem outros tipos de comportamentos que também podem ser incluídos nessa legislação nova, né? Então, a Lei Maria da Penha, Lei 11.340, também foi um ponto forte para essa legislação entrar em vigor, né? Legislação que está aí desde o dia 1º de abril, né? Revogou o artigo 65, mas depois, no decorrer aqui da nossa reunião aqui, nós vamos falar mais algumas coisas em relação a esse artigo 65, que já digo de cara que não deveria ter sido revogado, né? Acho que num ponto principal, num ponto assim superficial para a gente iniciar, é isso. A legislação vai tratar do perseguidor, tanto pode ser no âmbito aí da violência doméstica, fora da violência doméstica, numa situação assim, pode ser numa questão do trabalho, relacionada ao trabalho, né? No ambiente de trabalho e também no ambiente aí condominial, que é o ponto principal. Legal, João, obrigado pela tua posição. É legal a gente analisar logo essa parte que você tocou, né, esse histórico todo, porque eu queria até fazer uma pergunta
para a doutora Nicole e depois para a doutora Flávia, né, de um caso prático que elas podem ter vivenciado isso enquanto advogadas, né, militando nessa área dos condomínios, né? Então, doutora Nicole, existe algum fato interessante, alguma coisa assim que lhe passa assim pela cabeça acerca dessa situação? Com certeza a gente já deve ter se deparado com alguma coisa nesse sentido, né? Mas não tínhamos ali algo que amparasse de fato assim concreto dentro dessa lei. A palavra aí é da doutora. Boa noite a todos. Boa noite ao nosso presidente Saulo. Boa noite à nossa secretária-geral, doutora Flávia. Muito obrigada, doutor João, por ter aceitado o convite e estar aqui nos agraciando, tá? Realmente está sendo uma aula. Essa parte de penal é algo muito peculiar. Em regra, quem atua dentro do âmbito condominial não tem tanto domínio com relação a este conteúdo, mas com relação à área condominial em si, né, a gente pode estar trazendo para a nossa realidade casos, sim, práticos quanto a essa lei do stalking, que é exatamente essa perseguição. E essa perseguição, eu estou recordando um caso que, inclusive, eu tive uma audiência hoje, né? Uma audiência hoje. E de um caso onde um condômino, certo? Ele estava descontente com a administração condominial e ele, juntamente com um grupo de condôminos, né, começou a questionar algumas contas, questionar algumas atitudes administrativas da administração. E, no momento de uma assembleia, né, para um novo mandato de síndico, né, esse grupo de condôminos, né, que não estava satisfeito com a administração que já estava à frente do condomínio, se lançou como chapa, né, lançaram os nomes para a candidatura de síndico, subsíndico e membros de conselho, e foram aprovados, né? Então, eles passaram a ficar à frente da administração condominial. A partir desse momento, diante dessa perca do cargo, né, a antiga gestão começou a buscar meios, né, de exatamente como uma espécie de perseguição, de recriminar esses condôminos. E foi especificamente nesse caso, ele estava como subsíndico, e ele como subsíndico, né, que é uma figura, querendo ou não, né, mais à frente, mais exposta, ele começou ele não participava de grupo de WhatsApp, e ele começou a ter conhecimento por meio de outros condôminos que participavam dos grupos de WhatsApp do condomínio, que estava sendo divulgadas situações referentes à sua pessoa, em virtude de uma troca de uma porta. Na realidade, nem era a troca da porta em si, era apenas da parte das ferramentas da porta, puxador e tal, que estaria, digamos assim, divergente do que era o tradicional, o usual do condomínio. E aí, só que essa troca dele já tinha ocorrido há mais de 3 anos, ou seja, no período da antiga gestão. E só foi vir à tona, e de uma maneira bastante... como que eu posso falar? Foi vir realmente de uma maneira de perseguição mesmo, certo? Somente quando ele assumiu o cargo de subsíndico e, consequentemente, a gestão anterior veio a se distanciar do poder, né? Então, vieram a insuflar no grupo de WhatsApp, como pode o subsíndico, né, tá fazendo a substituição da porta, era uma pessoa que recriminava tanto e agora faz as coisas erradas e tudo mais. E colocavam mesmo para que as pessoas propagassem, bateram foto da porta da unidade dele, incluíram no grupo de WhatsApp,
no momento da assembleia, que não tinha nenhum tema, como, por exemplo, outros assuntos para ser mencionado, eram pautas específicas, foi debatido em assembleia, que é uma coisa extremamente formal, sobre essa questão, né? Trazendo até uma certa ridicularização à sua pessoa, que é uma pessoa muito séria e muito comprometida e cumpridora de todas as regras que realizou. A troca dessas ferragens, a administração anterior realizou uma notificação, ele respondeu através de um advogado a essa notificação e ele não obteve nenhum retorno. Então, teoricamente, a contestação dele teria sido aceita, porque nada mais foi mencionado sobre isso. E agora veio tudo à tona novamente. Então, isso é um caso onde você verifica que, por uma animosidade existente no âmbito condominial, as pessoas passam a perseguir. Muitas e muitas vezes, pelo grupo de WhatsApp, as pessoas não têm noção da seriedade que é um grupo de WhatsApp, fazem memes, né? Fazem comentários bem baixos por vezes, né? Seja do síndico, seja de um outro condômino. Então, a gente tem que ter cuidado, cuidado na fala, cuidado exatamente porque aquilo ali é um ambiente que, teoricamente, ele tem que buscar uma harmonia, ele tem que buscar uma paz, porque é a residência de cada um ali. Então, é interessante que as pessoas tenham em mente que esse tipo de conduta ele pode ser recriminado. Ele já era recriminado. E agora, com a lei do Stalk, a gente pode estar vindo a se utilizar dela também, né, dentro do âmbito condominial. Bom, bacana, né? Você falando aqui, pegando um pouco o gancho e passando a bola para a doutora Flávia, existe também a possibilidade do síndico perseguir um morador, né? No caso aí foi o contrário, o morador estava perseguindo o subsíndico, mas aí tem um caso também do próprio síndico estar perseguindo o morador, não é mesmo, doutora Flávia? Né? Como é que a senhora vê isso daí? A doutora passou por alguma coisa recentemente, algo do tipo, assim, que o síndico se utilizava de multas excessivas, né, punições, notificações sem qualquer embasamento, apenas para perseguir aquele morador que tinha algum desagrado com ele, ou no passado, antes ele se tornar síndico, alguma coisa assim desse tipo? Boa noite, gente. Estou muito feliz de estar aqui hoje à noite com vocês. Obrigada, doutor Saulo, doutora Nicole, doutor Paulo. Muito feliz, realmente. Bem, assim, eu já milito no direito condominial há 18 anos. Nesse meio tempo, a gente vê de tudo, né? Porque condomínio nada mais é do que a gente, relação interpessoal, e seja no trabalho, seja no condomínio, seja em qualquer ambiente que você esteja, você tem que procurar se relacionar bem, né? Entender, ter empatia com o outro. Sempre que não há essa empatia, há choque de interesses e acaba trazendo consequências, muitas vezes, nocivas para as partes. Eu lembro muito de um caso que eu vivenciei agora há pouco tempo, em que 2 moradores, eles passaram houve um jogo de futebol, já nessa época da pandemia, em que os ânimos estão muito exaltados, e a moradora queixou-se do barulho, da aglomeração. O morador, por sua vez, achou aquilo um absurdo, e aí falou muito palavrão, xingou, gritou, disse que ia continuar com a aglomeração dele, que se quisessem que tomassem as providências no futuro, bababá. Mas, a partir daí, porque, assim, o que é, né, esse artigo 147A? É a perseguição. Então, assim, tem que haver a interação. Houve esse primeiro movimento, esse primeiro embate, mas se tivesse encerrado por aí, a gente não estaria nem trazendo para a nossa reunião. Mas, a partir daí, esse morador passou a perseguir, de fato, essa senhora, a ponto de não só colocar mensagens nos grupos de WhatsApp, falar da vida dela, falar, ela não gosta de criança, ela tem um namorado que é assim, ela apanha, não sei o quê,
ela chegou tal hora, ela foi embora tal hora, eu vou comprar uma... Aí botava figurinha de arma, dizendo que de um marginal, e botava assim, polícia, grade, e a arma, enfim. Então, ela começou a se sentir, de fato, muito, muito perseguida. E tentamos uma mediação, mas não chegamos a nenhum termo. Ele saiu de lá, isso é palhaçada, não adianta, eu quero saber o que vocês vão fazer comigo. E a coisa foi crescendo, a ponto de ele ficar aguardando ela chegar de madrugada em casa e colocar no grupo, olha, ela acabou de chegar, quero saber se ela vai vir aqui para ver o que eu vou fazer com ela, quer dizer, ameaçando de bater e tal. Então, assim, ela realmente começou a se sentir, ela adoeceu, de fato. Teve um prejuízo emocional, físico e emocional mesmo, assim, de precisar passar a tomar remédio controlado e tudo, e as agressões foram numa crescente. Daqui a pouco, ele teve alguns episódios que foram gravados pelas câmeras de segurança do prédio, em que ela ia sair de carro, e aí ele imediatamente saía com o carro atrás do dela e ficava brecando atrás do carro dela, como se estivesse ameaçando, que vou bater em você, não vou bater, não vou. No outro momento, ela estava entrando no prédio, e ele saindo, e aí ele, na área de passagem, dá tranquilamente para um carro vir e um ir, sem necessidade, sem que um precise entrar na vaga de garagem para que o outro passe. Mas ele fez questão de colocar o carro dele, de encontrar o dela, assim. Foi uma situação muito, muito desagradável. E aí, como lidar com essa situação, né? Anteriormente à lei do sol, o que eu pensei? O que eu posso fazer para ajudar essa cliente? Bem, eu entrei com um BO, que pedi depois que fosse transformado em TCO, e eu sempre digo para os meus clientes que não cabe a gente tipificar qual é o crime. A gente tem que narrar o fato que a gente entende delituoso e que as autoridades elas vão se encarregar de encontrar a melhor tipificação. Então, assim, eu sempre utilizava os crimes de ameaça, calúnia, difamação, dano, no caso de uma batida dessa proposital no carro, tal. Mas a lei digital, que é o artigo 147A, ele trouxe uma inovação muito bacana, assim, porque haviam determinadas condutas que, de fato, a gente não conseguia encaixar em nenhum desses outros tipos penais, assim. Havia um dificultador do encaixe, né? E aí, eu acho que foi uma lei que veio para inovar, veio para trazer assim, essa questão das mídias sociais, desses crimes cibernéticos e tudo. Então, assim, eu acho que veio num momento crucial. Com relação aos síndicos, Saulo, realmente existem síndicos e síndicos, né? E aí tem também que haver um cuidado para no tratar do outro, seja você síndico, seja você qualquer morador. Não cabe a você destratar ninguém. E eu acho que se um morador se sentir assim, ameaçado, perseguido pelo síndico, pelo subsíndico, por outro morador, deve sim buscar a ajuda de um profissional que, né, encontre as melhores medidas. O doutor Paulo falou sobre a Lei Maria da Penha, né, mas, de repente, por essa lei, você consegue uma medida cautelar de afastamento, independente de estar se tratando de uma relação de uma mulher, de uma agressão própria da Lei Maria da Penha. Então, através desse artigo de lei, você consegue, se você estiver se sentindo ameaçado, estiver se sentindo psicologicamente perseguido, enquanto isso se decide na justiça, na área civil, na área penal, você pede uma medida cautelar de afastamento para que aquele acusado, que no futuro vai ou não ser um perseguidor, caracterizado como perseguidor, seja obrigado a se afastar de você, ou não possa se aproximar. Então, eu achei fantástica essa lei, achei que precisava mesmo, e vai ser muito útil na vida da gente. Legal isso daí, né? Porque quando a gente faz um histórico e olha para trás, né, a gente não conseguia encaixar tão bem. É claro que existiam outras figuras típicas a determinado fato que aconteceu, como a doutora Flávia colocou, né? Mas, assim, o artigo 65, ele foi revogado quando entrou em vigor o artigo 147-E da Lei de Stalking, né, doutor João? E aí,
quais foram os motivos realmente de ter caracterizado essa revogação? Houve mesmo a necessidade de ter revogado? Os 2 artigos se equiparam muito dentro da sua conduta delituosa ou não? Como é que o senhor vê isso daí? Doutor Saulo, assim, essa legislação, pegando até o gancho do que a doutora Flávia falou, é uma legislação inovadora que era necessária, né, vir fazer parte do nosso ordenamento jurídico, porque ela é bem mais ampla do que o artigo 65. É até por isso que eu queria dar uma fixada nos núcleos do tipo penal, né? Mas aí já eu chego nessa questão do artigo 65 da Lei de Contravenções Penais. Como a doutora Flávia falou, por ele ser mais amplo, a gente vê um maior número de núcleos, né, de ações que o tal perseguidor, né, no final a gente vai saber se ele é perseguidor ou não, ao final de um processo, o tanto de ações, né, que é muito maior do que na Lei de Contravenções Penais, que ele pode praticar. Então, vamos até fixar, dando uma olhada aqui no artigo 147A, que agora, antes só existia o 147, que só tratava do crime de ameaça, né? Por isso que foi importante essa vinda dessa legislação, porque determinadas situações você tinha até dificuldade de saber se encaixava no crime de ameaça ou se encaixava no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, né? Independente do ambiente, se fosse num condomínio, ou na sua casa, né? Ou no trabalho, você tinha essa dificuldade. Então, a legislação foi importantíssima, a vinda dela. E, como eu disse no começo, já veio até atrasada, né? Os núcleos, assim, os mais importantes, como a gente pode ver aqui, ó, perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, né? O ponto principal dessa legislação é justamente proteger aquele bem jurídico que é a liberdade individual, né? O bem jurídico tutelado aqui pelo nosso ordenamento é a liberdade individual. Então, a gente vê aí vários núcleos. O que é que ele pode fazer? Ele pode perseguir, né, por qualquer meio, né, ameaçando, né, ou restringindo a capacidade de locomoção, o que acontece bastante no âmbito condominial, porque isso pode ser entre morador contra morador, morador contra o síndico outro funcionário contra um morador, e dependendo da situação, do caso concreto, se você perturba demais, vamos dizer assim, aquela pessoa deixa de sair, né? Se for praticado no âmbito virtual aí, como a gente chama o cyberstalking, né? A pessoa deixa, às vezes, de acessar suas redes sociais, porque tem alguém lhe mandando mensagem, tem alguém fazendo os comentários nas suas redes sociais, né? Então, por isso que essa lei foi tão importante. O artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, e agora até respondendo o que o doutor perguntou, ele foi revogado de forma errada. Ele não deveria ter sido errado. Por quê? A questão a palavra principal, reiteradamente, né? Quando você vê aqui no artigo 147, ele diz perseguir alguém reiteradamente, né? Ou seja, não pode ser uma perseguição só. Ele não pode, se ele faz aquela ação uma única vez, aí não cai no artigo 147A. Esse é o problema, né? Você traz... E cairia em quê, né? Cairia no artigo, né? O artigo 65 seria justamente para essas ações que não são de forma reiterada, né? Eu posso até aqui, eu sempre gosto de dar exemplos, porque fica muito mais fácil da gente aprender, quando tem os casos concretos e casos que podem não ter acontecido, mas é um caso que acontece a todo momento e a gente pode até imaginar que não tenha visto, mas a gente sempre imagina o caso de você tá na festa e muitas vezes a gente só observa, tem aquele cara que é chato, que começa a perseguir, tem lá uma garota, a garota tá sozinha, tá lá tomando um suco, tá escutando uma música num bar, alguma coisa desse tipo, e o cara vai lá e fica perseguindo ela. Oi, tudo bem? Me dá teu telefone, como é teu nome? Vamos sair. E ela fala que não quer, né? Não quero, me deixa sozinho aqui, não me perturba. E o cara fica insistindo, né? Tudo. Isso daí ele tá cometendo uma ação de perseguição, tá certo? Então foi naquele momento ali. No outro dia, eles nem se viram mais, provavelmente não vão se ver. Então, ele não praticou isso de forma reiterada, né? E aí, o sujeito vai poder ser processado? Não vai,
Esse foi o erro do artigo 65. Ele não deveria ter sido revogado, porque apesar da legislação nova ser bem mais ampla, né, e que foi extremamente importante, mas o erro dessa legislação foi ter revogado o artigo 65, porque ao mesmo tempo que ele abarca um maior número de ações do perseguidor, ele vai deixar alguns, vamos dizer assim, livres, né, impunes, podemos até dizer, nem, talvez até no final de um processo possa até ser inocentado, mas o Estado não vai ter o direito de processar ele, né, principalmente nesse exemplo que eu falei agora. Então, esse é o problema. O artigo 65 foi realmente revogado, mas não deveria ter sido, porque ao mesmo tempo que a legislação nova abarca mais ações, mas ele deixa a desejar, fica aí essa lacuna na lei, né? Por situações como essas, né? que antes que a questão, o ponto principal é molestar alguém, né? No artigo 65. Artigo 65, assim ele fala, né? Então, algumas pessoas não vão poder, só por conta da questão, reiteradamente, né? Esse reiteradamente, João, é o que caracteriza o crime habitual, correto? O crime habitual tem que ser, né? Ele pode ser feito, pode acontecer em diversos ambientes, né? Como eu disse já, no ambiente doméstico, pode ser no âmbito condominial, né? Os sujeitos pode ser qualquer pessoa, tanto o sujeito ativo quanto o passivo, né? Homem contra mulher, mulher contra homem, ou mulher contra mulher, né? Inclusive, tem uns sujeitos aqui, a legislação, ela prevê uma pena de reclusão de 6 meses a 2 anos, né? Que é a forma simples, né? Por isso, até lembrei aqui de informar que tudo isso é processado perante o juizado especial, porque, apesar de ser uma legislação nova, ser dura na questão da pena privativa de liberdade em relação à reclusão, porque ele aplica uma pena de reclusão, mas ele ainda continua sendo infração de menor potencial ofensivo, porque ela não ultrapassa os 2 anos, né? Só que tem alguns sujeitos passivos, as vítimas, né, que no caso é o parágrafo 1º, se você for ver lá, tem crime que pode ser cometido contra a criança, contra um adolescente, contra um idoso. A gente vê muito aí no dia a dia, principalmente nas escolas, o bullying contra a criança, né, contra a criança. E aí, por conta disso, tem um aumento de pena, né. Quando tem esse aumento de pena, no caso aqui, a pena aumenta-se até a metade. No caso, como a pena hoje, a pena na forma simples, quando esse crime é praticado, essa infração de menor potencial ofensivo, vamos dizer assim, ela é de 6 meses a 2 anos, mas se for na forma qualificada, podemos até dizer que a forma qualificada, tecnicamente, não é a melhor forma, né, de dizer, mas porque há um aumento de pena, na verdade, tecnicamente o correto é dizer, aumento de pena. Então, uma pena que era de 6 meses a 2 anos, ela pode passar de 9 meses até 3 anos. E quando isso acontece, quando ela é praticada contra uma pessoa que é ou uma criança ou idoso, ou contra uma mulher, nós vemos aí no inciso 2 do parágrafo 1º, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º-A do artigo 121. Ele está falando aí do feminicídio, né? Então, quando ele é praticado contra essas pessoas, ainda acrescentando, se ele for praticado em concurso de 2 ou mais pessoas, com o emprego de arma, né, pode ser, e aí ele não restringe aí se é arma de fogo ou se é arma branca, ele não especifica, como em alguns crimes, precisa que para ter um aumento de pena, né, alguns crimes do Código Penal, seja uma arma de fogo, né, aqui não, se for pode ser uma faca, ou pode ser um revólver, uma pistola, só isso daí, se o sujeito pratica esse crime, ele já vai ter um aumento de pena, se tiver uma arma ou uma faca, um crime. Então, é importante dizer que quando acontece esse aumento de pena, porque foi praticado contra essas pessoas, essas vítimas, né, esse sujeito passivo, ou então utilizando aí a arma, ele sai da competência do juizado especial. A doutora Flávia até falou que, num caso concreto, ela fez um BO, depois pediu para ser transformado em TCO, né? Então, isso é importante dizer. Se for na forma simples, aí realmente, até como a doutora Flávia falou, um TCO, né? Não existe prisão em flagrante, porque é uma infração de menor potencial ofensivo, mas quando uma pessoa vai na delegacia, tem que ser ouvida, tem todo aquele procedimento, é feito o TCO, ele se compromete a comparecer no juizado especial, e aí por isso não é imposto a ele uma prisão em flagrante, mas ele tem que, vamos dizer assim, responder esse processo, né? Então, agora, se chegar na situação de aumento de pena por ser contra essas pessoas que eu falei,
sai da competência do juizado especial. Isso é importante saber, né? Vai para o juízo comum, porque no juizado especial o procedimento é o sumaríssimo, né? Se passar de 2 anos, né, vai para o procedimento sumário, né, juízo comum, vai, vamos dizer assim, vai para o fórum, né, várias criminais. Então, é importante. É porque muitas vezes a pessoa, doutor, e aí? É no juizado que eu tenho que ir? Ou é lá no fórum, naquele grande lá que fica na Washington Soares, né? E a gente explica da forma mais fácil, assim, para eles entenderem. Se a gente for falar na técnica jurídica, eles nem entendem, né? Não, o procedimento é o sumaríssimo, eles nem entendem. Mas é importante saber isso, né? Até porque, quando o perseguidor pratica essa ação na forma mais simples, como está aí no caput do 147A, ele vai responder tudo no juizado, e ele tem direito a alguns benefícios da legislação, né? De acordo com o caso concreto e algumas condições pessoais dele, que é a transação penal, é a suspensão condicional do processo. Agora, se saiu da competência do juizado, ele já perde a questão da transação penal, que é um ótimo acordo para aquele que está sendo acusado de cometer um crime, porque ele pode ali encerrar o processo, ele se comprometer que não vai mais praticar aquilo, né, e sair com o nome limpo, né, e tendo que cumprir outras exigências da legislação. E se for na forma qualificada, ele já perde algum benefício, ele já não tem mais nem direito à transação penal, né? Acho que eu respondi a questão do artigo 65, né? Até acrescentei um pouco mais, doutor. Que legal a tua explanação, muito bom saber que a gente está tendo uma aula aqui sobre a parte de direito criminal dessa nova legislação. É muito importante, né, para as pessoas que estão nos assistindo, né, ter um pouco também, não só da área do direito condominial, mas também fazer um link junto com a parte do direito criminal. Bom, eu queria perguntar para a doutora Nicole, diante desse cenário, quando se chega no ambiente do advogado condominialista, quando o cliente vai à busca dele, quais seriam os meios de prova que ele poderia juntar, que o advogado poderia juntar, para se poder chegar até mesmo à responsabilidade civil de um dano moral, ou até mesmo para se constatar, né, através do boletim de ocorrência, que é feito junto na delegacia, a caracterização do crime, né, de perseguição, da lei de stalking. E, no caso, né, a depender da situação, porque pode ser que essa perseguição seja por um meio eletrônico, ou essa perseguição seja física, depende da situação. Se ela é por meio eletrônico, é até mais fácil de você fazer essa constatação, né? Você vai conseguir estar pegando exatamente todo um print de grupo de WhatsApp ou uma publicação em alguma mídia social e, no caso, é interessante que a pessoa leve a cartório para transformar, né, todo esse conteúdo que ele é apenas virtual, para que ele agora passe a ser utilizado exclusivamente como um meio de prova. E para ter uma validade, uma eficácia realmente incontestável, é necessário fazer esse levantamento e levar o cartório para fazer uma ata notarial. Isso, inclusive, a gente estava conversando ontem, né, doutor? A ata notarial, por vezes, ela não é utilizada. As pessoas não têm esse costume. As pessoas printam e encaminham para o juízo, né? E aí a gente já teve algumas decisões do STJ que ela vem negando a eficácia desses prints. Foi muito no âmbito criminal, né? Acho talvez, inclusive, pela repercussão que pode vir a gerar e tal, mas é interessante que as pessoas que estão tendo qualquer problema nesse sentido, seja no âmbito civil ou no âmbito trabalhista, porque também pode ocorrer a perseguição, assim como o doutor João bem colocou, que eles façam uso desse mecanismo que a lei assegura da ata notarial, certo? Para dar mais credibilidade à sua prova, tá? Então, fora essa transcrição, você teria também testemunhas que podem ser ouvidas em juízo, certo? Pode existir algum tipo de foto, um exemplo,
A pessoa fez uma divulgação dentro do condomínio em um flanelógrafo, ou fez uma divulgação por meio de enfim, até mesmo uma pichação ou algo do gênero em um ambiente que aí você pode estar fotografando, né, e também encaminhando para que o juízo possa se utilizar e fazer essa comprovação. E tem a questão do próprio procedimento criminal, porque a partir do momento em que você vai até a delegacia, você registra um boletim de ocorrência e você faz toda esse passo a passo, você também pode se utilizar dessa documentação no âmbito penal, no âmbito civil, no âmbito trabalhista, certo? Então, uma coisa não invalida a outra. São coisas, pelo contrário, que se combinam, né? Então, ao mesmo tempo que a pessoa pode estar praticando uma conduta no âmbito criminal, ela pode estar praticando uma conduta no âmbito civil. E as duas, nos dois tipos de conduta, ela vai ser punida. Vai ser punida no âmbito criminal, seja com alguma penalidade de reclusão, ou seja, numa transação penal, ou enfim, ou ele vai estar dentro do âmbito civil, tendo que, muito provavelmente, arcar com alguma quantia para reembolso, né, do perseguido, né? Um reembolso moral, um reembolso da personalidade dele. Eu me lembrei de um caso que chegou aqui no escritório que foi muito interessante, né? Envolveu um condomínio, do âmbito dentro do condomínio, em que existia um funcionário, um zelador, que era próprio do condomínio, e o marido, né, um casal de moradores, o marido desconfiava que a esposa estava traindo ela com o zelador e começou a perseguir o zelador, até chegar ao ponto de pegar o carro e passar por cima do zelador. As imagens da câmera de segurança capturaram, né? Então vejam bem que isso aí chegou até um ponto de uma relação de trabalho, porque o zelador ele era próprio dentro do condomínio, ele se sentiu ameaçado, se sentiu perseguido, não foi só uma vez, foi várias vezes. Toda vez que o morador entrava pela garagem, o zelador estava fazendo alguma coisa, ele se afastava com medo de saber, fez um boletim de ocorrência, né? Foi acompanhado por um advogado, né? Existia ali um medo eminente dentro daquele ambiente ali, em que ele não se sentia mais à vontade de continuar trabalhando dentro do condomínio, ao ponto de chegar para a síndica e dizer, olha, a nossa relação aqui de trabalho está se tornando insustentável. O morador me persegue, me manda mensagens, e eu nunca tive qualquer tipo de relacionamento com a esposa dele. Pelo contrário, sempre fui cordial, sempre fui respeitoso, e ele inventou uma história do nada. Isso repercutiu dentro do âmbito do WhatsApp, dentro dos grupos dos condomínios, e a história começou a tomar uma proporção muito grande, porque aquela conduta que ele estava praticando ali estava sendo uma conduta antissocial, né? Ele já estava ali de forma reiterada, apesar de não ter nada disposto no regimento, e isso é uma pergunta que eu vou fazer para a doutora Flávia, do que ela acha com essa nova lei, se isso poderia também repercutir dentro do âmbito administrativo, de um regimento interno, de normas, né, que possam compor essa situação para que o âmbito criminal nós estamos amparados, o âmbito civil também, porque aí ela pode entrar com ação de responsabilidade civil por dano moral, né, ou então danos materiais. Mas essa conduta, ela é considerada também uma conduta antissocial? O que a senhora acha? O que a doutora pode nos dizer acerca desses fatos? Bem, eu sempre aconselho meus clientes a procurarem ter um capítulo específico sobre as aplicações de multas, sobre quais são as incidências, sobre a forma de aplicação, o procedimento a ser seguido, a forma de recurso, para que seja garantida a ampla defesa, porque não adianta a gente aplicar multas se a gente não tomar todas as precauções necessárias para que elas não sejam invalidadas num outro momento. Então,
Assim, eu acho que a lei do Stalker, ela trouxe mais um material para o profissional trabalhar, né? Mas eu não acredito que o disposto no artigo 147-A, eu acho que é penal, né? Assim, eu acho que na área civil, na esfera civil, nós já tínhamos e temos inúmeros outros mecanismos para se buscar a reparação de dano civil, moral, material, entende? Assim, eu não consigo ver a mudança nos requisitos para a busca desse direito. Realmente eu tenho que provar o dano, eu tenho que provar o nexo entre o dano e a causa do dano, eu tenho que provar o ato ilícito, mas o ato ilícito que eu vou provar na ação civil, na ação no âmbito civil, não é o mesmo ato ilícito que eu preciso provar na esfera penal, porque na esfera penal, os crimes eles são tipificados de maneira muito específica e para que a gente consiga penalizar o acusado por uma conduta delituosa, realmente precisam estar presentes todos os requisitos daquela conduta delituosa. Então, assim, eu acredito que a lei, assim, você não precisa de todas as garantias, de todas as certezas que um processo penal exige que você tenha. No âmbito civil, eu não entendo a necessidade dessa prova tão específica. E eu entendo que a maioria dos regimentos, quando versa lá sobre os deveres dos condôminos, direitos, deveres, etc., ele elenca de uma maneira geral, de forma que as condutas, é muito difícil, eu nunca vivenciei, não consegui enquadrar, tipificar dentro do regimento uma conduta de um morador, quando ele cerceia o direito de alguém Se no sente prédio. perseguido. Agora porque o se sentir perseguido como eu estou falando, no meu entender, é um tipo penal. E essa perseguição, ela gera danos morais e materiais que são menores, os requisitos para a caracterização são menores do que para a caracterização de um delito penal. Vamos ouvir depois o doutor Paulo, né, que aqui é a nossa referência no direito penal, mas, assim, eu humildemente entendo assim. Com relação às provas que o doutor perguntou, né, a Nicole respondeu muito bem, eu só digo sempre aos meus clientes que não adianta fazer só um BO. BO não adianta. Porque BO é o seguinte, eu vou lá e vou dizer o que eu estou querendo dizer. Mas se não vai haver uma investigação policial, se não vai haver uma inquirição de testemunhas, se nós não vamos buscar provas do que você está ali relatando, é só um relato. E se eu vou relatar alguma coisa a meu favor, eu vou relatar o que eu quiser e bem entender. Então, eu acho que na justiça, seja na área penal, na área criminal, tem que haver a possibilidade de se defender, tem que haver a possibilidade da ampla defesa do contraditório. Um BO simples, não desmerecendo a pessoa que vai da delegacia fazer o BO, mas eu entendo que ele tem que exigir da autoridade que seja realmente investigado aquele fato delituoso. Você noticia o crime e pede a apuração dele, né? Eu achei muito bacana o que o doutor Paulo falou sobre a questão de tirar do âmbito do juizado especial, né? Assim, e nisso eu vi uma possibilidade muito boa para que o advogado possa trabalhar o direito do cliente que está sendo perseguido, que está sendo prejudicado, né? Porque antes dessa lei, você acabava tendo que enquadrar numa ameaça, que é um crime, mas é de menor potencial ofensivo. Você, né, numa calúnia de difamação de menor potencial ofensivo. Muitas vezes a pessoa vai lá,
faz uma transação penal, o que também é muito interessante. Eu sempre digo para os meus clientes: faça o BO, peça a conversão em TCO, busque seus direitos. Por quê? Porque aquela pessoa, ele vai fazer a transação, beleza, mas ele não vai poder ser beneficiado por aquela transação penal por mais 5 anos. Então, uma pessoa que já fez uma transação penal, no meu entender, ela vai ter que sopesar melhor, sim, as ações dela, porque se ela vier a cometer um outro delito, ainda que de menor potencial ofensivo, esse benefício ela já perdeu. Então, eu já acho muito interessante isso, que ainda que fosse um crime de menor potencial ofensivo, né, como pelo caput do artigo 147A, quando não for nenhuma das formas qualificadas, ainda que seja objeto de TCO, de uma ação que vai tramitar no juizado especial, mas a pessoa ela vai ter que pensar novamente antes de tomar antes de adotar novamente aquela conduta, né? E você vai poder usar aquela ação penal e tudo que você conseguiu de provas naquele processo penal para munir o seu processo civil também. Porque se você é alvo de ligações anônimas, e-mails com endereços eletrônicos fraudados ou fictícios, e espalham inúmeras inverdades e perturbam sua vida inúmeras vezes, na área civil é muito difícil conseguir descobrir quem foi que fez aquele e-mail falso, qual foi o IP, nananã. Às vezes que eu consegui algum êxito nisso foi na seara penal. Porque aí você vai e pede ao delegado que faça essa apuração. Os poderes investigatórios são muito maiores, né? Exatamente. E aí ele investiga, e aí você se mune daquelas provas e leva para a seara civil. Se o intuito da pessoa não só for a ação penal, né? Então, assim, eu achei fantástico. E você tem você agora dizer, antes todos os crimes que eu conseguia pensar para esses casos de condomínio, salvo os absurdos que acontecem, porque eu já tive notícia de assassinato, uma pessoa desceu, matou a outra na garagem, porque o vizinho tinha um problema com o outro, estacionava na vaga do outro, papapá. Então, mas salvo esses casos excepcionais, a maioria deles eram de contravenção penal, e agora não. Agora a gente conseguiu encontrar uma forma de penalizar esse transgressor de uma forma mais severa, já que a tramitação vai, como disse o doutor Paulo, para o fórum, né? Tira a tramitação não é mais da lei do 9.099, e aí a pessoa tem que pensar 3 vezes agora antes de repetir aquela ação, né? É isso, doutor Saulo, espero que eu tenha respondido. Pessoal, o tempo é nosso inimigo, porque o tema é bastante delicioso, é bom estudar esse tema, né? A gente chega aqui já na parte final da nossa live. Eu quero dedicar esse tempo restante para nossas considerações finais de cada um. Já de antemão agradecendo aqui a presença do Dr. João Carlos Tomini, da doutora Nicole Bittencourt, da doutora Flávia Pisse, né? Para eu estar dispondo do seu tempo, né? Muitas vezes um tempo muito precioso para o advogado, a gente sabe como é isso, né? Tanto os advogados criminalistas como os advogados condominialistas trabalham de full time, 24 horas por dia. A qualquer hora tem alguma demanda, alguma necessidade que nos é necessitado do nosso serviço. Mas eu gostaria de passar as considerações finais da nossa live para o doutor João Carlos. Obrigado, doutor Saulo. Eu vou utilizar aqui uma parte das minhas considerações finais para falar uma coisa, eu vou falar de forma sucinta. A gente sabe que realmente o tempo é pouco e quando o tema é bom de se falar, passa rápido, né? Já vai dar aí 8 horas e a gente nem percebe. Mas não posso deixar de falar. Eu falei de uma palavra que é o ponto-chave para caracterizar, né, de acordo com as ações que o perseguidor pratica, o ponto-chave, reiteradamente. Se não for reiteradamente, não está se tratando do crime de stalking, né? Só que tem uma segunda parte, que é o que eu iria falar um pouco mais,
que é o parágrafo 3º do artigo 147-A. É uma questão, complementar, pegando o gancho do que a doutora Flávia falou, ela disse sempre de falar para os clientes dela, não façam só o BO. Então, isso é importante. O parágrafo 3º, ele diz que tem uma questão de procedibilidade, que esse crime ele só se processa mediante representação. Ou seja, se você for lá fazer um boletim de ocorrência, para você dar continuidade, para que isso venha a se transformar numa ação penal, é necessário que o ofendido, a vítima, represente, diga lá na delegacia, expressamente que quer representar contra aquele seu perseguidor. Isso é importantíssimo. Se ele for lá e fizer só o boletim de ocorrência e não disser que quer representar contra o perseguidor, ele não vai acontecer nada. Provavelmente o boletim dele de ocorrência vai ficar lá, guardadinho no final da gaveta, né? Às vezes nem é impresso mais, fica tudo virtualmente, certo? Então, é o segundo, vamos dizer assim, o ponto-chave, né? É tão importante quanto a questão da reiteradamente, é a questão de procedibilidade. Se não tiver uma representação, se o ofendido não disser expressamente lá na delegacia que quer representar, ele não vai ter continuidade, aquela ação não vai se transformar num TCO, ou dependendo da situação, se for uma forma contra aquelas pessoas que eu falei, aqueles sujeitos passivos, ele não vai nem também saindo da competência, como a gente falou, do juizado especial, e não vai para o fórum, entendeu? E a vítima tem que se alertar. O terceiro ponto importante, a questão do prazo decadencial. Da mesma forma que acontece na ação penal privada, a questão dos crimes contra a honra, né, calúnia, injúria e difamação, artigos 138, 139, 140, ele tem um prazo decadencial de 6 meses. Então, a vítima tem que se alertar e os colegas advogados têm que se atentar a esse artigo, artigo 38 do Código de Processo Penal. Prazo decadencial de 6 meses para representar contra a vítima. A partir daquela data que contra a vítima não, contra o seu perseguidor, a partir da data que ele sabe que ele toma conhecimento do fato, né, que veio a ofender ele de alguma forma, ou prejudicar, ou importunar de alguma forma. Isso é importante. Eu sempre falo, reiteradamente, o primeiro ponto-chave e a questão de procedibilidade. Sem a representação, não existe processo, não pode existir processo. E se ele perder o prazo decadencial, também não tem mais direito, certo? Então, dito isso, não posso me aprofundar mais, o tempo é pouco. Mais uma vez, doutor Saulo, quero lhe agradecer imensamente pelo convite. Fico feliz demais de estar participando dessa reunião aqui, né? Agradecer aí a doutora Nicole, a doutora Flávia, essa reunião ótima, dá para a gente esclarecer muita coisa, pena que o tempo é pouco. Mas é isso, finalizo aqui, mais uma vez agradeço e espero que tenhamos outras oportunidades para a gente conversar sobre outros temas. Muito obrigado, meu amigo João. Foi brilhante, eu acho que você fechou com chave de ouro para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo, sobre esses últimos pontos importantes que eles precisam ficar atentos mediante uma representação perante a delegacia. E aqui, nesse crime de stalking, é ação penal pública condicionada à representação. Na ação penal privada, calúnia, injúria e difamação, lá é ação penal privada, certo? Você entra com a queixa-crime. Essa é a diferença também. Isso. Importante mesmo. Eu vou passar a palavra à doutora Nicole Bittencourt, nossa vice-presidente, né, que tem feito um trabalho assim, grandioso dentro da área do direito condominial, sempre abrilhantando aí com seus esclarecimentos, com os temas mais relevantes que tem dentro dessa nossa esfera. Doutora Nicole, meu cordial boa noite, muito obrigado e as suas considerações finais. Boa noite, doutor Saulo, quero agradecer, mas antes de eu me despedir de todo mundo, eu vou divergir da doutora Flávia, tá? Doutor Saulo perguntou, na última pergunta para a doutora Flávia, se dentro do âmbito condominial, da esfera administrativa, se teria alguma coisa que poderia ser feita que tenha mais correlação com a lei do stalking. E aí eu vou relacionar dois pontos que podem vir a ser inclusos dentro do regimento interno. O regimento é um documento base dentro de um condomínio. Nós temos a convenção, que, em regra, ela vai dar ali traços gerais da edificação em si, né, aspectos mais técnicos, e a gente vai ter o regimento. E nesse regimento é onde vai estar
disposto de maneira mais detalhada, caso a caso, do que possa vir a ocorrer, e nesse caso que possa vir a ocorrer, vai ter, consequentemente, a penalidade mais adequada, a depender do regimento. E nesse aspecto, o que é que eu posso estar dando aí como norte para vocês? Tem 2 pontos que a gente poderia colocar. Se o síndico é ele que está perseguindo o condômino, certo? Então, em regra, o síndico é quem aplica a penalidade. O que é que o regimento pode vir a prever? Pode vir a dar uma substituição de um responsável para a aplicação dessa penalidade. Então, se é o síndico que está praticando a conduta, o conselho fiscal ou o subsíndico poderiam vir a substituí-lo, aplicando a penalidade a ele. Isso aí é um ponto que pode vir a estar previsto no regimento interno, tá? E um segundo ponto que poderia vir a estar previsto também no regimento interno seria o contrário, quando o condômino vem a perseguir a administração e os funcionários. Então, quando existe essa conduta reiterada de, eu posso falar assim, de... Como que às vezes é até complicado de você mencionar aqui os adjetivos que podem vir a ser utilizados na hora da redorada, porque aquela pessoa que está constrangendo, aquela pessoa que está humilhando, que está vindo a desrespeitar, né, aquele funcionário ou aquele síndico, certo? E de maneira reiterada, como o próprio doutor João falou, ele pode estar muito bem aí incidindo nesse contexto da lei do stalking. Então, esse tipo de conduta também pode ser reprovado por meio dessa área administrativa, e isso tem que estar previsto em um dispositivo dentro do regimento interno. Então, é muito importante que quando o condomínio venha contratar um advogado, certo? Seja um advogado especialista nessa área condominial, para que ele consiga visualizar todas as necessidades que tenham que ter previstas nesse regimento interno, que é de maneira particular para cada condomínio. Hoje em dia, as pessoas utilizam muito o Ctrl+C, Ctrl+V. Cuidado, cuidado, isso pode ser uma armadilha, porque não vai fazer com que você consiga êxito numa determinada situação, e aí não vai lhe servir. Então, muita atenção, e eu agradeço a todos os nossos ouvintes que estiveram aqui presentes no canal da ABA, agradeço ao doutor Saulo Venâncio, nosso presidente, que conduziu brilhantemente esse nosso debate de hoje, agradeço à doutora Flávia, ao doutor João Carlos, né, e a própria associação, agradeço à ABA por disponibilizar esse canal de comunicação para tanto conteúdo, tá certo? Obrigada. Obrigado, doutora Nicole. Eu vou passar as considerações finais já no nosso tempo restante da doutora Flávia para fazer esse fechamento, nossa secretária-geral. Gente, eu só tenho a agradecer a vocês por tudo, por estar participando disso com pessoas tão brilhantes, tão eloquentes, tão estudiosas da área. Aprendi bastante sobre direito penal hoje na live, muito bacana, muito obrigada por todos os ensinamentos, né? Muito bacana também. Doutora Nicole, a gente não discorda, não, eu concordo com a senhora nisso daí, eu acho que talvez não tenha me expressado da melhor maneira. Você tem toda a razão, o regimento tem sim que prever as situações para a proteção dos seus moradores, dos demais, né? Eu só não consigo, eu só acho que, só entendo que a lei do stalking, ela existe independente da relação condominial, ela é maior que isso, ela está na relação condominial, como ela está na casa das pessoas, como está nas escolas, como está, e assim, como eu falei, é um agregador, é uma coisa que a gente que veio para somar, né?
Mas é isso, gente, estou muito feliz, agradeço demais a oportunidade, agradeço a aba. Doutor Saulo, realmente, você foi brilhante, conduziu muito bem essa reunião, doutora Nicole, doutor João Carlos, obrigada por tudo. Bem, pessoal, muito obrigado a todos, tenham uma boa noite e até um próximo evento da aba na sua comissão de Direito Condominial. Tchau. Boa noite.